Então vamos orar. Santíssimo Deus, te damos graças, ó Pai, essa noite. Te damos graças, ó Pai, pelo teu amor, pela tua graça. Que o Senhor nos conceda o teu Espírito, nos dá entendimento da tua palavra, que possamos, ó Deus, compreendê-la e aplicá-la, ó Deus, em nossas vidas todos os dias. Que o Senhor permaneça, ó Deus, entre nós. E que teu Espírito, ó Deus, nos alicerce em tua palavra. Amém. Acho que a gente leu Filipenses 2, né? Então vamos dar continuidade, ler Filipenses capítulo 3. Recapitulando, né, alguns trechos do que a gente leu, né, do Filipenses 2. Tinha marcado algumas coisas aqui, como Filipenses 2, versículo 3, que diz: não é nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Nos dando o entendimento, né, de humildade, porque se nós consideramos os outros superiores a nós mesmos, nós vamos nutrir um espírito de humildade. Isso faz com que nós tenhamos mais deveres do que direito. Porque se a gente for ver naquilo que nós nos arrogamos, nós nos sentimos superiores, nos sentimos que temos direito, e quando nós achamos que só temos direito, nós nos tornamos arrogantes. Nesse sentido, ele nos instrui dessa forma, né? Considere o outro superior, não se vanglorie, né, no seu próprio entendimento, naquilo que você acredita. Lá no 8, né, no versículo 8, ele ainda diz: trazendo o entendimento de Cristo, se achou em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então traz essa comparação que nós devemos ter, né, de que Jesus ele foi tão humilde que mesmo ele sendo Deus, ele se fez em forma de homem, se humilhando e sendo obediente até a morte. Ele foi obediente a Deus até a morte e morte de cruz. O versículo 14, ele ainda diz: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Aí no 15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra de vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Então, ele nos sugere que nós tenhamos um espírito irrepreensível e sincero, que sejamos, né, nos comportemos como os filhos de Deus. Aquela ideia, né, que a gente sempre conversa aqui, né? Se nós somos filhos de Deus, nós devemos nos comportar como filhos de Deus. Um filho de rei, ele não anda de qualquer forma, ele não fala de qualquer forma, ele não se comporta de qualquer forma. Ele não pode ter seu comportamento sendo um comportamento qualquer. Ele precisa se portar como filho de Deus. E ele diz, nem culpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Como que a gente anda inculpável no meio de uma geração corrompida e perversa? Não fazendo parte, não sendo igual a esta geração, tendo uma separação, né? O sentido de santidade na sua palavra no original, sendo separados, né, desses comportamentos, sendo separados, né, dessa forma de falar, é ter uma transformação genuína, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, ou seja, no meio dessa geração, as nossas atitudes, os nossos comportamentos precisam resplandecer, precisa ser claro, precisa, né, levar luz. E como que nós conseguimos isso? E ele diz aqui no 16, retendo a palavra da vida. Como que você vai reter algo? Nós só retemos aquilo que nós temos. Se você não tem a palavra, como é que você vai reter? Como é que você vai alinhar seu comportamento ao comportamento de Cristo, se você não conhece? Por isso que a palavra ela é importante no nosso dia a dia. Se nós não a lermos, nós vamos ter um comportamento inadequado. Por quê? Porque nós não vamos ter referências. Você não vai saber como se portar. Como é que se porta um filho de Deus se você não ouve a instrução de Deus? Aí quanto menos você ouve, mais você se afasta. Mais o seu comportamento vai ser inadequado. Mais o seu linguajar vai ser inadequado. Mais as suas atitudes te levarão para o abismo. Por isso que é importante, para reter, você só retém aquilo que você tem. Retenha a palavra, absorva ela, aplique ela, como diz no Salmo, né? Escreva a tua palavra no meu coração, na tábua do meu coração. Mas agora, se você não a lê, se você não reflete sobre ela,
se você não medita na palavra, como é que você vai reter ela? E isso só se consegue quando você individualmente se desperta para isso. É como a água. Você tem necessidade de água. Se você não faz da palavra de Deus uma necessidade para a sua vida, você não vai conseguir reter ela na sua vida. Aí ele diz, se você retendo, para que no dia de Cristo, possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. É nesse sentido, né, de que alguém trabalhou, alguém correu, alguém buscou conhecimento para trazer até você. Alguém te instruiu nessa palavra. Alguém está trazendo esse entendimento a você. Algumas pessoas morreram para que isso chegasse até você. E é isso que ele está falando, ó, para que eu tenha do que me gloriar, para que eu não tenha corrido nem trabalhado em vão. Uma das máximas, né, do cristianismo é justamente essa, que é você entender que a vida não há satisfação apenas em si. Você não consegue obter êxito na sua vida se você buscar satisfação apenas em si. A chave para a felicidade, quando você começa a enxergar o outro, que você identifica que você nunca vai ser feliz buscando apenas a sua própria satisfação. Então isso que o cristianismo ele nos ensina. Tanto é que Jesus resume, né, os mandamentos como amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Você precisa enxergar além do seu umbigo. Você precisa enxergar além daquela pessoa que você olha no espelho. De que no mundo você não é só. E que as suas atitudes, as suas ações implicam diretamente não só na sua vida, mas naqueles que estão próximos a você. Então vamos dar continuidade, vamos ler o capítulo 3. Ele diz, quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Olha só, ele já começa forte, né, nesse capítulo 3. O que ele está dizendo? Olha, quanto mais você precisa se alegrar em quem? Em quem que você deve estar alegre? No Senhor. Se você regozijar no Senhor, você encontra a alegria plena, a satisfação plena. Aí ele continua, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Ou seja, né, ele não tem por aborrecimento tá tendo que expressar, de levar as mesmas correções. Ele não se aborrece de ter que trazer as mesmas instruções. É como os pais aos filhos. Às vezes sua mãe fala, né, eu já falei com você 10 vezes. Aí eu falo, mas aí você vai ter que falar agora a 11ª, porque você só falou 10, já está 15 anos falou só a 10ª vez. Então, nós não podemos nos aborrecer em ter que falar a mesma coisa, sendo essa mesma coisa o que é correto. Não há aborrecimento em instruir, não há aborrecimento em corrigir, em realinhar a rota. Então, nós não podemos nos aborrecer em ter que trazer correção. Ah, quantas vezes precisa? Quantas vezes for necessário? É como o perdão. Quantas vezes você deve perdoar? Quantas vezes for necessário? Quantas vezes você precisa instruir? Quantas vezes for necessário? Por quê? Porque o que você busca, o objeto de busca é ter a correção do seu mau caminho. Então, se for necessário falar várias vezes, vai ser falado. No versículo 2, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Então tenha cautela, tenha bastante cautela, porque no nosso meio vão ter pessoas de índole que não é ilibada, né? Vão ter pessoas de má índole. Então tenha compreensão das coisas, tenha percepção. Acho que foi em Filipenses mesmo, né, no capítulo 1, que ele fala, olha, viva a vida de forma que você perceba, né? Tenha a percepção das coisas. Para você discernir algo, você precisa ter percepção. Então tem pessoas que são maus obreiros, tem pessoas que pregam questões que não condizem com a palavra de Deus. Como é que você vai saber se uma pessoa é um mau obreiro? Se uma pessoa prega o que não é a palavra de Deus? Só quando você retém a palavra de Deus em si. Quando você se permite ser sensível ao Espírito de Deus. Se você não retém a palavra de Deus em você e você não se sensibiliza ao Espírito de Deus, você não tem uma vida, né, de oração, de leitura, de consagração a Deus, essas nuances vão passando desapercebido na sua vida.
Aí daqui a pouco você está sendo instruído por maus obreiros. Se você for instruído por um mau obreiro, o que você vai se tornar? Por que isso é tão importante? Porque uma das missões que Cristo dá a nós é que você deve ir e fazer discípulos. Se você for um mau obreiro, se você for um mau cristão, que discípulo você vai criar? Não? Vai. Você vai criar, você vai ter discípulos. Os primeiros discípulos que, no caso dos pais, vão ser os filhos, que está próximo, que está em casa. Aí assim vai na comunidade, na igreja, no seu relacionamento, na sua amizade. Se você tem más obras, essas obras vão ser espalhadas. Por quê? Porque é o que você está ensinando. Então você precisa ter cautela para saber de quem você está recebendo instrução e que instrução você está replicando. O que você está replicando na sua vida? A fonte que tem jorrado de você é uma fonte que vem de Cristo ou uma fonte que vem do mundo? Os pensamentos que norteiam o seu ser é uns pensamentos que vêm de Cristo? É um pensamento daquilo que se retém da palavra de Deus na sua vida? Ou é pensamentos aleatórios de pessoas que não têm contribuição verdadeira na vida cristã? Então são coisas que nós precisamos estar apercebidos. Temos que perceber, temos que aguçar a nossa percepção. Só que para isso, você tem que ter retido em si a palavra de Deus. Senão você vai ser enganado. Além de ser enganado, você vai enganar. Aí você vai ser um anunciador de um falso evangelho, um replicador de um evangelho que não é o de Cristo. Porque o evangelho de Cristo, ele tem que começar. Onde é que ele tem que começar? Ele começa em nós. É uma responsabilidade pessoal. Ele tem que estar trazendo transformação na sua vida para que essa transformação se espalhe nas outras vidas. Porque senão, se você anuncia algo que você não vive, você está compartilhando um tesouro que você não tem. Você pode compartilhar um tesouro que você não tem. Só que benefício você vai ter disso? Qual vai ser o benefício que você vai retrair disso? Ter um tesouro riquíssimo. Você está partilhando esse tesouro, mas você não tem uma dracma dele. Você não tem um centavo dele. Você não usufrui nem das migalhas que caem da mesa dele. Você pode estar até distribuindo ele. Mas e quanto você tem? Você não vê o exemplo de Judas? Judas não recebeu a maior riqueza que teve sobre a terra? Recebeu a instrução do próprio mestre, sentou na mesa com o próprio mestre, comeu com o mestre, andou com o mestre, ouviu os ensinamentos do mestre. Judas, ele expulsou demônios, ele orou por enfermos, ele fez sinais. Com certeza ele ajudou muitas pessoas. Só que ele distribuiu um tesouro que ele não acumulou para si. O que vocês querem? Um tesouro que vocês tenham em abundância, que vocês possam repartir? Ou um tesouro que vocês distribuem sem ter ele para si? Porque o Evangelho de Deus nos permite isso. Você pode anunciar ele, você pode pregar ele, e você não ter um centavo dele. Então por isso que é importante você reter a palavra de Deus. Retenha, porque aquilo que você vai dar é aquilo que você tem em abundância. É aquilo que você vai buscar em si. Vai transbordar, você vai se encher até que transborde. Quando transborda, aquilo que você tem em abundância, que transborda, que você não vai satisfazer só você vai satisfazer a outros também. Aí agora você satisfaz a outros, mas não tem. E aí? Como que você vai ficar na fita? Como que vai ser? A sua botija vai estar aqui? Vai ter reserva do azeite? Você vai ter azeite em reserva na hora que o noivo voltar? E no 3 ele vai dizendo: pois a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Olha só, que nós temos também uma aliança com Deus, que nós servimos a Deus em espírito. Não é uma coisa só visível, não é uma coisa só tangível, é também latente. É o que você é. Quem você é quando ninguém está vendo? Quem é você? Quem você está se tornando quando você pensa que ninguém está vendo? Porque se você está vivendo a vida de aparência, você está confiando apenas na carne, você não está confiando no espírito. Aí ele diz: ainda que eu também poderia confiar na carne, se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Ele está falando aqui com os judeus
que algumas pessoas estavam se confiando na sua posição, né? Por terem nascido judeus, por serem filhos de judeus, confiando apenas nessas questões. Ele está falando, se fosse para confiar nessas coisas, eu poderia estar muito bem na fita também, que eu sou, né, filho de judeu, também sou judeu, tenho a circuncisão, e ele ainda diz, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Ou seja, olha só, olha o currículo dele. Na carne, no mundo natural, ele tinha um belo currículo, hebreu de hebreu, fariseu, pelo zelo que ele tinha pela lei, perseguia a igreja, perseguia os irmãos. Olha só, e ele ainda se dizia irrepreensível. É como o jovem rico. Aos olhos, era perfeito. Na aparência, ele era perfeito. No que ele queria aparentar, no que ele demonstrava aos olhos, Deus não está preocupado com a nossa imagem que nós demonstramos. Deus está preocupado com quem nós realmente somos e estamos nos transformando. Qual é a imagem que você carrega? Se fossem apresentar as máscaras, você mostraria o seu próprio rosto? Então essas são questões. Em que você está se firmando? Meus pais são cristãos. Eu nasci num lar cristão. O que isso tem refletido na sua vida? O que isso tem mudado? Aí no 7 ele ainda diz, o que porém para mim era lucro, considerei-o perda por causa de Cristo. Ou seja, de todas essas coisas que ele falou, de que um homem natural poderia se vangloriar, ele falou, olha, de todas essas coisas eu considerei perda por conta de Cristo. Ou seja, eu abdiquei de todas essas coisas para viver a verdade, para viver com a verdade, por causa da verdade, que é Cristo. E ele no 8 ainda diz, e na verdade considero também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas essas coisas. Eu as considero como refúgio, para que possa ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Olha só, todas essas coisas da qual ele falou aqui, que muitos poderiam se vangloriar delas, ele falou, isso aqui tudo é refúgio perto de Cristo. Isso não tem valor em si. Essas coisas da qual poderia me apegar, elas não têm valor. É melhor se apegar na verdade, porque isso é o que vem da fé em Cristo, que é uma justiça que vem de Deus pela fé. Aí no 10 ele diz, desejo conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Qual tem sido o nosso desejo? Conhecer Cristo? Você tem desejado isso pelo poder da ressurreição? O que você tem? O que seu coração tem desejado? Em que você tem se conformado? Com que você tem se conformado? Se a nossa vida não tem um propósito, claro, um propósito real, se nós não estamos acumulando o verdadeiro tesouro, o que te espera na ressurreição dos mortos? Essas coisas da carne, da qual ele se referiu, talvez possam te trazer uma vida, de tranquilidade aqui na terra. Essas coisas da carne, a qual ele se referiu, talvez possa te trazer uma certa credibilidade aqui entre as pessoas na terra. Essas coisas aqui que ele se referiu, talvez possa te trazer uma estabilidade, mas no tesouro real, que é eterno. O que você tem acumulado? O que você vai ter? O que você está buscando? Então essas são questões que talvez você esteja considerando lucro, na verdade é uma perda. Talvez você esteja credibilizando alguma coisa que aparenta ser lucro, mas que é só perda. Que nós possamos pôr nossos olhos naquilo que é verdadeiro. Te leu até o 11. Vamos orar? Santíssimo Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Pai, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Ó Deus, que o Senhor possa permanecer, ó Deus, em nossas vidas. Que o teu Espírito nos ajude a compreender a verdadeira riqueza, ó Pai. Que não são das coisas perecíveis deste mundo. Que não são, ó Deus, as riquezas
nem aquilo, ó Deus, que nos faz pensar que estejamos em segurança, mas que a nossa riqueza venha estar em Ti. Ó Deus, que venhamos, assim como Paulo, perceber os refugos, ó Deus, dessa terra, coisas que não têm valor, e nós acreditamos tanto valor, ó Deus, ao ponto de perdermos, ó Pai, uma vida de santidade contigo. Ajuda-nos, ó Deus, a quebrantar os nossos corações todos os dias. Ajuda-nos, ó Deus, a perceber, ó Pai, que essas coisas não têm valor em si. Ó Deus, transforma-nos, ó Deus, todos os dias para que possamos viver em conformidade com a Tua palavra. Que nós venhamos ter sede da Tua palavra. Que ela, Deus, venha se estabelecer na tábua dos nossos corações. Como assim a Tua palavra nos diz, que ela venha, Deus, ser retida, ó Deus, no nosso ser. Que possamos reter, ó Deus, a Tua palavra, ó Deus, em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos uma vida cristã verdadeira. Não de mentira, Deus. Não de engano. Não de aparência. Mas uma vida, Deus, verdadeira, ó Pai. Em que o Senhor é o cerne, o centro, ó Deus, do nosso ser e da nossa adoração. Ajuda o Esdras, ajuda o Isaac, ajuda a Ana Paula, para que nós possamos, ó Deus, viver uma vida que seja de conformidade com a Tua palavra. Que os nossos corações possam ser aquebrantados pelo Teu Espírito todos os dias. Que nós possamos ser cheios da Tua glória. Ó Deus, que possamos anunciar esse tesouro, mas que esse tesouro venha a ser abundante em nossas vidas. Que nós não venhamos, ó Deus, repartir aquilo que não temos, mas que nós venhamos ter, ó Deus, em abundância, ao ponto de repartir, ó Pai. Pois esse tesouro, ó Deus, ele é infindável. Ó Deus, ele é abundante, ele não se acaba. Ó Deus, e quanto mais partilhamos, ó Deus, mais, ó Deus amado, nós acumulamos. Ajuda-nos, ó Deus, a perceber o quão abundante é o Teu reino e quão, ó Deus, gracioso é viver, ó Deus, a Tua palavra. Dai-nos, ó Deus, um espírito, ó Pai, que caminhe na Tua vontade. Ajuda-nos a reter a Tua palavra em nossos corações. Amém.